Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve! Eu sou o Padre Newton, estamos aqui mais uma vez, né? Essa é a segunda parte, terceira parte, podíamos dizer, do vídeo, falando sobre o presépio e o Natal. Nós falamos da importância, falamos da origem, da importância, e agora queremos fazer dos símbolos, dos símbolos e sinais que aparecem no presépio, né? Você já viu um presépio montado, certamente. Não tem uma forma única de montar, mas tem alguns personagens que são comuns, mas as pessoas acrescentam muita coisa, né? Por exemplo, onde Jesus nasceu? Já começa com esse sinal. Belém, não foi? Sabe o que significa Belém? Bet-lehem, é hebraico. Bet-lehem. Bet-lehem quer dizer o quê? Casa do pão. Olha só, Belém é a casa do pão. E foi lá que Jesus nasceu. Num presépio, falamos no outro vídeo, né? O que é exatamente um presépio? É o lugar onde estão os animais. Se você ler Lucas, capítulo 2, versículo 7, você vai ver escrito assim: Maria deu à luz seu filho, primogênito, envolvendo-o em faixas, reclinou numa manjedoura, num presépio, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, esse lugar, um estábulo, onde estão os animais, é um lugar de simplicidade, humildade, pobreza. É o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem deixar de ser Deus, tá? Depois que ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus, não. Ele continuou sendo Deus, mas continuou humano. E ele escolheu este lugar. Algo muito interessante. Por exemplo, ainda falando do presépio, por que tem o burro e o boi? Olha, é bem interessante porque se você ler Isaías, capítulo 1, versículo 3, você vai ver assim. Olha que interessante. O boi conhece seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Olha que coisa interessante. Isaías capítulo 1, versículo 3, você pode olhar aí. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, meu povo nada compreende. Então, depois que o presépio foi lá criado por São Francisco, alguém certamente se lembrou disso. O burro e o boi, conforme disse Isaías, conhece o seu dono. Então, até o burro e o boi conhecem o seu dono. Mas disse Isaías, mas Israel não conhece. Porque é preciso descer a um gesto de humildade, de condescendência. Deus, com a sua condescendência, rebaixou-se até nós, de uma maneira tão grande que nós temos dificuldade de reconhecê-lo. Então, o burro e o boi estão lá. São animais que, independente de ter razão, de ter consciência, como diz a palavra, eles conhecem o seu dono, né? E nós? O que mais que nós podemos ver? Os pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 18, né, que narra esse trecho. Os pastores são os primeiros que foram até o presépio, até o estábulo, até a gruta, né? Eu gosto de brincar muito com isso, porque eles estavam acordados, eles estavam cuidando dos animais. Então, eles se revezavam entre eles cuidando dos animais, eles viram o sinal no céu, os anjos cantando, glória in excelsis, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Foram os anjos que cantaram esse trecho, que nós cantamos no Glória, na missa. Então, eles estavam lá acordados, e eles foram tocados pelos anjos, vos nasceu, né, o Messias, vos nasceu Cristo e Senhor, e eles foram até lá. É gente simples, gente pobre que estava acordada, né? É uma das profissões menos reconhecidas, os pastores eram desprezados, e, no entanto, eles foram os primeiros a verem a mensagem de Jesus, talvez porque eles estavam acordados, que eles tinham o coração voltado para Deus, e a grande maioria não precisava.
Os anjos dispensa muito comentário. A gente vê, às vezes, um ou mais anjos no presépio. Geralmente um que fica assim atrás da manjedoura. Ele representa esses anjos que apareceram no céu aos pastores. Glória a Deus nas alturas. O anjo carrega uma faixa escrita assim: Glória in excelsis Deo, né? Glória in excelsis Deo é o quê? Glória a Deus nas alturas. Quer dizer, o céu canta louvores e glórias pelo que aconteceu. Aquele menino que nasceu do sim de Maria não é um menino como outro qualquer. Ele é todo humano e todo divino. A estrela que guia os reis até o Salvador. Nós chamamos da estrela guia. Você vai ver que se você ler o Antigo Testamento, você vai ver alguns toques dessa estrela, uma estrela que conduz o povo de Deus. Essa é uma simbologia de que Deus que nos chama, né? É o próprio Deus, é a própria luz de Deus que nos guia ao encontro do Salvador. É essa estrela, né? Os reis, chamados de magos. Mago, gente, não é mago como a gente está pensando que faz magia com varinha, não. Não é tipo Harry Potter, não. Os magos são homens da ciência. São homens que conheciam o quê? Astronomia, medicina, matemática, gramática, retórica e outras coisas. Então, são homens da ciência. E esse é o verdadeiro sentido da palavra mago aqui na Bíblia. É mago porque conhecedor, sábio. Eles representam que a ciência reconhece, esses homens da ciência, olhando para o céu, viram um sinal. Esses homens, como astrônomos ou astrólogos, eles olhavam o céu o tempo todo para compreender certos fenômenos na Terra. E eles viram uma estrela que os conduz. E eles foram, eles saíram. Quer dizer, a própria ciência, ela não se fere ao reconhecer a fé. Ela se engrandece ainda mais. Esses homens eram três: Belchior, Gaspar e Baltazar, conhecidos na tradição. Eles levaram três presentes: ouro, incenso e mirra. Isso é interessante, porque o ouro é um símbolo, é uma alegoria da realeza, né? Isso é tido aos reis, é uma alegoria da realeza. O incenso representa o próprio Deus, a divindade, né? E a mirra é um símbolo de humanidade, daquele que vai experimentar o sofrimento, a dor e a morte. São três presentes que falam de quem é aquele menino e foram os magos que entregaram, né? São José, dispensa comentário, né? São José é o pai adotivo de Jesus, não é o pai biológico, segundo, né, nos diz Mateus na sua genealogia. São José é um homem que assumiu, é chamado de guarda do menino, é o guardião da Sagrada Família. Ele aparece no presépio às vezes com um bastão, às vezes com uma lanterninha, com um lampião, né? Ele está atento, acordado, ele protege a mãe, ele protege o filho, ele está atento porque ele sabe dos perigos, das perseguições, e ele está lá, é o guarda da tradição, tradicione custodes, o guarda do filho, né? É uma das imagens da igreja. Ele é o primeiro educador de Jesus, ensinou tanto a lei e a Torá junto com Maria, como também deu uma profissão a Jesus, carpinteiro. E São José não tem uma palavra, não é que ele era mudo, não, mas não precisou colocar palavras dele no Novo Testamento, porque as ações dele falavam por ele. Maria é a mãe, né? A mãe do menino, ela está lá. Ela, ao mesmo tempo que ela contempla aquele menino, porque ela sabe do mistério dele, ela o apresenta a todos que estão ao redor. E São José está lá protegendo os dois. Ela é chamada da nova Eva, porque por dizer sim a Deus e por viver esse sim. E ela é a mais fiel discípula de Jesus. E finalmente o menino Jesus, que é a razão do presépio. Essa pequena imagem é colocada na noite do dia 24 para 25, né? E o Filho de Deus se fez carne, né? E a vida se manifestou, primeira carta a João. É a encarnação, é muito grande esse mistério, pessoal. Nós temos também o céu estrelado. Lucas fala disso, né? Era uma noite. Quer dizer, a noite, ao mesmo tempo é noite, é silêncio,
todo mundo dorme, às vezes é um lugar de quietude, às vezes é um lugar de estar solitário, às vezes é um lugar de estar aflito, sozinho, sem ninguém, mas é para dizer que nessa noite uma luz veio ao mundo e iluminou, entende? Então, quando você olha para a pequena figura do presépio, é tudo isso que você está olhando, né? E, finalmente, uma figura fantástica, Santo Agostinho, em uma de suas obras, ele vai dizer assim, quer ver, mais necessariamente, no sermão 189, no versículo 4, Agostinho vai dizer o quê? Que aquele deitado numa manjedoura torna-se nosso alimento. A manjedoura era o lugar onde os animais iam se alimentar. Era tipo um coxo, sabe? E quem que está deitado na manjedoura? Maria envolveu em faixas e deitou na manjedoura, num presépio. Isso é simbólico também. Quer dizer, ele foi colocado ali e ele vai se fazer nosso alimento, na vida e na fé. Então, caríssimos irmãos, que o Senhor Deus os abençoe e ilumine, e não esqueça de, com carinho, montar o seu presépio. Deus abençoe.